Boa noite, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre necrose. Para começar a aula, o que que é a necrose? Bom, a necrose ela é a morte patológica de células e tecidos causados por diversos fatores, como lesões, infecções, isquemias e processos imunológicos que acontecem no nosso corpo. O aspecto morfológico dessa necrose ela vai ser então o resultado da desnaturação de proteínas intracelulares e da digestão enzimática dessas células que são lesadas lentamente. Então, a necrose ela é uma célula que está sendo injuriada e essa injúria acaba levando à morte dessa célula, tá bom? Relembrem um pouco da aula que vocês tiveram sobre necrose, sobre degeneração, e gostaria também que vocês conseguissem visualizar e entender o que que é a apoptose e a necrose, porque existem diferenças e eu vou pontuar para vocês essas diferenças, tá bom? Então, quais são as principais diferenças da apoptose para a necrose? A apoptose, ela vai atingir células individualmente, enquanto que a necrose afeta um grupo de células. Na necrose, vai ocorrer uma indução da resposta inflamatória, enquanto que na apoptose não. Na necrose não tem gasto de ATP e na apoptose a célula ela gasta energia ali, né? Ela gasta ATP para poder fazer a apoptose. Durante a apoptose, a célula ela consegue manter a sua integridade da membrana celular, enquanto que na necrose ocorre o rompimento da membrana celular. Então, durante a necrose, sempre há o rompimento dessa membrana, tá bom? Quais são, então, as características morfológicas dessa necrose em células individualmente? De início, a célula ela fica tumefeita, então essa célula ela aumenta de tamanho, né? Ela incha. Em seguida, ocorre a lise celular. Também a desintegração dessas organelas, então essas organelas também vão ficar, vão aumentar do tamanho, vai ter essa degeneração dessa membrana, em seguida elas também sofrem da lise. O núcleo também, ele sofre degradação, né, a chamada cariólise. Então, no microscópio, quando você observa, você vê que essas células são anucleadas. E também há a indução da resposta inflamatória no local, tá? Aqui eu trouxe uma imagem mais didática para conseguir ficar mais visual essa diferença da apoptose para a necrose. Então você observa que na célula em processo de necrose, ela fica mais tumefeita, ela incha, seguida desse rompimento das membranas, né, do extravasamento do conteúdo celular, ocorre então uma inflamação, né, células inflamatórias são recrutadas, enquanto que na apoptose não, essa célula ela vai ser mais condensada, né? Vai ter a condensação, a liberação de corpos apoptóticos que vão ser fagocitados, então não tem uma inflamação no local onde ocorre a apoptose. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, essa diferença da necrose para a apoptose. Existem, então, os padrões de necrose tecidual, e esses padrões, eles são classificados de acordo com a morfologia desse tecido. Eu trouxe alguns exemplos de padrões de necrose, não consegui trazer todos por conta do tempo de aula, mas aqui nós vamos conversar sobre esses quatro tipos. A necrose coagulativa, como o próprio nome diz, é quando o sangue não consegue chegar, naquele tecido. Então, a célula ela não consegue o nutriente necessário, não consegue o oxigênio necessário, vai entrar em processo de degeneração e posteriormente em necrose e essa célula morre. Então, durante a necrose coagulativa, a estrutura desse tecido ela é muito bem preservada durante alguns dias, tá? Então você consegue observar no microscópio perfeitamente o tecido em necrose. Foi inclusive uma imagem que eu trouxe para poder ilustrar um tecido necrosado, tá bom? E eu acho interessante pontuar que áreas onde não tem onde ocorre a necrose coagulativa, né, onde o sangue não consegue chegar até as células, é chamado de infarto. Então, todo tecido onde ocorre essa necrose coagulativa é um infarto. Então, não existe somente o infarto do coração, né? Que quando você fala na palavra infarto, já vem o coração associado. Existe infarto, por exemplo, renal, que é o que eu trouxe na imagem, e também a imagem microscópica que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, tá bom? Temos também, então, a necrose liquefativa, que ela é o oposto da coagulativa, que consegue preservar o tecido. Na liquefativa é justamente o oposto. Ela é caracterizada pela digestão muito rápida dessas células mortas e ocorre a formação de um líquido que parece muito com o pus, né? E esse líquido ele é formado pelos leucócitos mortos.
Muitos leucócitos são recrutados naquele local e acaba produzindo esse líquido mesmo. Você observa a necrose liquefativa em abscessos, por exemplo, que você faz o furinho naquela bola que forma, né, o abscesso, às vezes você fura e até jorra aquele pus. É os leucócitos mortos e é uma necrose liquefativa. Existe também a necrose de caseificação, o nome caseificação vem de queijo, justamente por esse aspecto morfológico meio esbranquiçado, amarelado, quebradiço, lembra um pouco o queijo, por isso o nome. E esse aspecto é devido à liquefação e saponificação dos lipídios naquele tecido. É, já na necrose gordurosa, ela se refere a áreas focais onde ocorre a destruição de gordura. E essa destruição ela vai ocorrer quando tiver liberação de lipases pancreáticas que saponificam os triglicerídeos e acabam formando depósitos granulares de gordura cristalizada, que dá para observar aqui nessa imagem, os pontinhos brancos é onde houve esses depósitos granulares. Aqui eu trouxe algumas características microscópicas da necrose, para você observar no tecido, bater o olho e falar, necrose. É, Existem, então, alterações nucleares nessa célula em necrose. Então, o núcleo ou ele vai estar denso, né, encolhido, pequeno, ou muitas das vezes ele vai desaparecer, porque ele vai ser completamente degradado durante o processo. A perda da integridade, então as membranas celulares elas vão ser comprometidas, vai ter o extravasamento do conteúdo celular, do conteúdo intracelular, no caso, vai perder mesmo aquela arquitetura do tecido e reações inflamatórias. Então, você consegue observar o infiltrado de células inflamatórias naquele tecido. É, Aqui eu trouxe um exemplo, né? Uma imagem microscópica de um infarto renal, onde tem o izinho é a área do infarto, onde tem N é a área saudável. Então, observa que esses pontinhos roxos são os núcleos. Então, são células aqui saudáveis, sabe? Você consegue observar os núcleos, estão estruturadas, todas bonitinhas. Já aqui, observa que as células não possuem núcleos, então são células anucleadas. E esses roxinhos que vocês estão vendo, que deve estar falando, mas tem núcleo, eu tô vendo roxinho. São células inflamatórias, é um infiltrado de células inflamatórias. Então você observa muito bem essa divisão de células saudáveis para células infartadas, células que estão em processo de necrose. Trouxe alguns exemplos de doenças onde ocorre a necrose, a tuberculose, onde ocorre, pode causar, né, a necrose de caseificação, que é aquela que tem aspecto de queijo, o infarto do miocárdio, que é quando tem o bloqueio do fluxo sanguíneo, e o acidente vascular cerebral, né, que provoca a necrose liquefativa no cérebro da pessoa. Qual que é a importância de você entender esses tipos de padrões? É que, através desse padrão, dessas características morfológicas e microscópicas da necrose, o profissional da saúde vai conseguir identificar a causa subjacente a essa necrose e implementar o tratamento adequado para esse paciente. Essa foi a aula, tá um pouco corrida, o meu e-mail tá aí, qualquer dúvida é só me mandar e entrar em contato.